Principalmente quando se está começando nessa jornada de lei da atração, de programação mental, de expansão de consciência, a maioria das pessoas fica se questionando e fica até preocupada em relação à expansão de consciência, em relação a aumentar sua vibração. Então, eu já recebi alguns questionamentos: como eu aumento a minha vibração, como eu expando a minha consciência, e as pessoas ficam se questionando em relação a isso, em relação a ondas θ, em relação a acessar tal frequência. Mas a pergunta que eu faço é: de que adianta tudo isso, todo esse conhecimento, muitas vezes se aprofundar nisso, se a pessoa não vê um resultado na sua vida de fato? E a verdade é essa. Porque para que aprender sobre determinadas coisas ou querer entender sobre determinadas coisas se eu não vejo uma aplicabilidade na minha vida, se eu não vejo resultados na minha vida? Então, o que você precisa entender é que o que você precisa saber somente são os passos necessários que você precisa dar, passos práticos no seu dia a dia, é ir vendo mudanças todos os dias, é ir vendo que você está progredindo todos os dias, é ir vendo que você está tendo mudanças mentais e no seu mundo físico todos os dias. Muitas vezes ficamos nos preocupando, eu também já tive essas preocupações lá na minha jornada, 7, 8 anos atrás, em relação a isso. Ficava me preocupando, mas como eu tenho que pensar, como eu acesso tal frequência? E a verdade é que são passos simples que você precisa dar. São coisas que, ao você fazer, você vai ver a mudança. Nesse livro aqui mesmo, The Secret, aqui existe muito misticismo, muita coisa fora da realidade. Aí talvez tu te questione, mas por que tu tem esse livro? Na verdade, esse livro, eu já havia visto o documentário The Secret, não tinha o livro, até nem tinha conhecimento de que existia o livro. Depois de algum tempo, eu tomei conhecimento que existia o livro The Secret. Inclusive foi baseado nesse livro que saiu o documentário. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu gostaria de ter o livro. E passou alguns anos e eu acabei achando esse livro na rua. Então esse livro é o único livro que eu tenho que eu achei, eu não comprei. Mas aí eu li esse livro, já tinha assistido o documentário, só que tem muita coisa aqui que não faz sentido e esse livro é incompleto, existem outros passos a serem dados. Aqui só fala na parte mental, mas existe toda a parte do nosso corpo, a parte em que as emoções, os sentimentos, eles tomam conta do nosso corpo e nós agimos a partir disso, e as ações. Então aqui não fala praticamente nada em ação. Aqui fala inclusive que se você mentalizar, se você ficar pensando, cheques vão chegar pelo correio. Claro, na época em que esse livro foi lançado, usava-se muito cheques, né? Então, imagina só você, quem acreditava piamente nisso, nesse conteúdo do livro, ficava até esperando que algum cheque fosse chegar pelos correios. Então, o que eu foco? Eu foco em filtrar o que realmente funciona daquilo que é balela, daquilo que é misticismo em relação à lei da atração. E o que funciona, Anderson? Funciona você condicionar a sua mente e o seu corpo para que você haja de acordo com o seu objetivo. Porque na grande maioria das vezes nós temos incongruências, nós queremos uma coisa no mental, mas só que o nosso corpo não quer. Então nós precisamos criar esse mecanismo de que vire um hábito. Precisa virar um hábito. Corpo e mente precisam estar alinhados. Então quando o corpo e mente estão alinhados, eu vou perceber coisas, eu vou ter ideias, eu vou ter vontade de agir. Mas é tudo um passo a passo. No primeiro momento eu não vou ter vontade. No primeiro momento eu só vou ter uma ideia. Mas existem 3 passos simples que, se você der, a sua vida vai mudar, independente
se você entender sobre vibração, se você entender ou não sobre frequência, sobre acessar ondas θ, enfim, tudo isso é importante sim que você tenha o conhecimento, mas o que de fato vai mudar a sua vida são 3 passos, na verdade são 3 perguntas, 3 simples questionamentos que você precisa fazer a você mesmo, que é: o que? A primeira pergunta é o que? O que você quer? Você já se fez essa pergunta? Essa é uma pergunta crucial. A grande maioria das pessoas não se fazem. O que você quer? A segunda pergunta que você precisa fazer a si mesmo: por que você quer isso? Então, uma vez que você já sabe o que você quer, você tem que saber o porquê. Porque o motivo pelo qual você quer algo tem que ser muito forte. Não pode ser qualquer motivo. Tem que ser algo muito forte, algo que vem de dentro de você. Então, se você não descobriu ainda aquilo que você quer, descubra. Tire um tempo para você fazer essa descoberta, fazer esse estudo interno sobre você mesmo. Então é o que, por que e como você vai chegar onde você quer chegar. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver um plano de ação. Você precisa saber como. Claro que você não precisa saber cada detalhe, mas você precisa sim ter um plano de ação. Você precisa traçar um plano de ação. Você precisa colocar isso em metas, em objetivos, fragmentar essas metas, saber o que você pode fazer na próxima semana, saber o que você pode fazer no mês seguinte, saber o que você pode fazer hoje para estar mais próximo do seu objetivo.